O Mário é o cara? O Mário é o cara. Ele é o cara. É um personagem muito rico do futebol brasileiro, né? Para mim, a escolha de fazer uma série com ele tem a ver exatamente com a minha admiração pela história dele. E quando eu digo isso, ainda que eu tenha uma admiração pelas conquistas do Romário, eu estou falando da história literal, de como a vida dele é muito interessante, muitas coisas loucas aconteceram. A vida dele é uma montanha-russa de acontecimentos, especialmente no período onde a série se debruça mais, que é ali entre 92 e 94. É difícil você encontrar na biografia de qualquer jogador do futebol brasileiro uma série de acontecimentos num curto espaço de tempo tão maluca quanto é desse cara. Então, é de se imaginar, quem acredita em alguma coisa mística além daqui, que ele não veio nessa vida a passeio, que tinha alguma coisa reservada para que a história dele fosse diferente da média das pessoas e ele tivesse o destaque que ele tem. Você colheu muitos depoimentos de ex-atletas, de companheiros daquela seleção. O que mais te surpreendeu do que você ouviu sobre o Romário? Essa é, até agora, a maior série já feita no mundo sobre o jogador de futebol, sobre o prisma da quantidade de entrevistados, de países visitados para a produção acontecer, né? Então eu gosto de frisar muito isso. A Max, nossa parceira da Warner Bros. Discovery, que desde o início compraram muito a ideia, que eu agradeço e eu gosto de reconhecer, da gente fazer uma série sobre um ídolo brasileiro, uma história brasileira contada por produtores brasileiros, mas com a importância que normalmente se dá aí dos norte-americanos. Então a gente tem uma condição de produzir algo muito incrível e visitar, encontrar tantos desses caras que você falou pelo mundo afora. Foram mais de 80 entrevistados que a gente teve, entre eles Guardiola, Ronaldo, Roberto Baggio, Baresi, Stoichkov, né? A nata ali dos anos 90, daquela época que a série está retratando, alguns que vieram depois, como o Neymar, né? Que aparecem na série também, fora os companheiros, Bebeto, Parreira, Jorginho, Zinho, tanta gente daquela seleção, Ricardo Rocha, incrível, assim, né? Então, de fato, é uma série que acabou trazendo muito essa força de personagens que mostram o tamanho desse cara. A gente sentia claramente, quando chegava, por exemplo, a entrevistar o Guardiola, que ele estava sentando ali e dando 20 minutos pra gente, porque de fato ele admira esse cara. Ele não precisa, o Guardiola não precisa estar na série do Romário. Você pode achar que vários desses personagens, não aparecem há um tempão, querem janela, exibição. O Guardiola não, né? O Roberto Baggio não precisa. Esses caras sentam ali por um respeito, uma reverência à história desse ídolo brasileiro. O Romário, ele era muito maior do que o Guardiola como jogador de futebol. Hoje o Guardiola é um personagem, na minha opinião, maior para o futebol mundial, mas como jogador o Romário era muito maior do que o Guardiola. O Guardiola era um bom volante, muito bom volante do Barcelona. O Romário era o cara. Seleção espanhola também, né? O Romário, na época que a Espanha não ganhava nada, O Guardiola disputa a Copa de 94, inclusive, sai nas oitavas ou quartas de final para a Itália. Mas teve também quem não quisesse falar. O Zagallo, ainda vivo, foi convidado para participar, não quis falar. O Dunga não quis falar. E isso me surpreendeu muito, porque quando você pega essa foto que está aqui ao fundo, é o Romário com o Dunga um ao lado do outro. Eram dois parceiros naquela seleção. Dividiam um quarto na seleção. Eram dois companheiros daquela seleção. Também o Careca, ex-jogador do São Paulo, do Napoli, e o Miller, grande ídolo do futebol nos anos 90, eles não quiseram falar. Por quê? O que aconteceu? Vamos ligar para eles. O Zagallo não dá para ligar mais. Mas você ligou. Você ligou para ele e eles não quiseram. Então você pode contar. Não, posso falar, não tem problema nenhum. Na verdade, assim, nem sempre a gente tem uma justificativa e a gente respeita. O que acontece, a gente convida as pessoas, né? Não necessariamente eu. Eu trabalhei, a minha produtora Phil Demet, a outra produtora que é a Chroma Key, que fizemos esse trabalho. Tem uma equipe gigante, maravilhosa, um beijo a todos eles, sozinho não faria nada disso. Mas a gente entra em contato com essas pessoas, explica o que está fazendo e eventualmente eles recusam, não dão justificativas. Você insiste e você não necessariamente vai ser inconveniente. Não tem obrigação de dar a entrevista. O Zagallo nunca teve uma boa relação com o Romário, desde aquele episódio no corte da Copa de 98, seguido pelo bar lá do Romário, que o Romário colocou o Zagallo com um cartoon na porta de um banheiro. E o Dunga, eu não sei, talvez alguma coisa ali relacionada à Copa do Mundo, quando foi técnico, alguma crítica. Como o Dunga não nos respondeu, porque não teve essa resposta, a gente entende. O Romário relatava pra gente de maneira privada que parece que havia tido algum desentendimento pessoal entre eles nos últimos anos.
Isso afastou a amizade deles. E de alguma forma a gente acha que isso pode ter contaminado a percepção do Dunga. É engraçado porque às vezes essa galera entende que você está fazendo uma série. Óbvio que a série é sobre o Romário. Ela não é do Romário, no ela não pertence ao Romário. É uma equipe que está trabalhando para produzir sobre aquele personagem, né? Então, assim, o Romário não teve nenhuma ingerência sobre a série. O Romário não escolheu o que falava e o que não falava. O Romário sequer viu algum corte da edição. O Romário assistiu a série no ar como todo mundo, nunca viu um episódio antes. Só que é difícil para as pessoas, elas normalmente acham que estão fazendo algo do cara e fazendo um favor para ele, quando não passa por aí, né? E eu acho que isso misturou um pouquinho e por conta dessas celeumas pessoais do Dunga e do Romário naquele momento, talvez isso tenha influenciado. O Careca e o Mineiro também não sei te dizer por quê, foram contactados, mas por razões diversas que eu não sei quais são, mas tentamos de algumas formas. E a gente menciona os dois porque, de fato, a série coloca a trajetória dele, a história do Romário se cruza com a história desses dois e existem pontos importantes que eu entendo que seria válido eles se posicionarem e comentarem, porque eles são personagens ativos de alguns momentos nesse. E eles não o quiseram. Outros personagens não puderam, não quiseram, e não são relevantes porque sequer são citados ali na série. Por exemplo, a gente não cita a ausência do Mauro Silva. O Mauro Silva, que eu sempre agradeço, tentou de todas as formas estar na série. Tentou participar, a gente tentou 2, 3 vezes gravar, não conseguiu, né? Acabou que não tem nada ali muito grave que envolva o Mauro Silva que seja digno de nota que ele não participou. Esses estão mais anotados ali porque, de fato, o espectador pode sentir falta de escutá-los comentando o que foi citado a respeito da vida dele. Depois de ouvir 80 figuras do futebol mundial sobre o Romário, como é que você definiria em poucas palavras quem é o Romário pro futebol? Pro futebol? Pro Romário pro futebol. Cara, eu acho que o Romário pro futebol é um cometa que passou muito rápido, né? Especialmente no que a série fala, que é uma perspectiva do futebol mundial. Então a gente entrevistou muita gente do futebol mundial. E, especialmente para fora do Brasil, a sensação é de quando você vê, sei lá, nossa época, quando a gente era criança, passou o cometa Halley, né? Isso foi um acontecimento, viu o cometa passar, né? O Romário foi um cometa que passou muito rápido para essas pessoas. Quem viu é encantado, né? Coloca ele no patamar que eu acho que ele merece estar. Quem não viu não consegue entender como é que... por que é tão importante? Quem não vê um cometa, não entende a comoção, também não vai entender, né? Então, acho que o Romário tem um pouco dessa característica pro futebol mundial. E eu acho que ele fez escolhas, né, que eu não condeno de forma alguma. Eu sempre digo que o Romário não funciona pela lógica das outras pessoas. Ele é um ser humano com um chipzinho diferente. Então, para ele, de fato, isso que eu vou falar agora não é importante. Mas ele nunca fez questão de ser do tamanho que a gente sabe que ele é e que poderia continuar a ser. Então, eu prefiro voltar para o Brasil, jogar no Flamengo, jogar no Vasco, morar na Barra. De casa, morar na Barra. Aí você fala, ele podia ter sido o melhor do mundo 5 vezes? Podia, mas isso não é algo que importa para ele. Ele não dorme chateado porque deixou de ser melhor do mundo. Nos valores dessa pessoa, existem pessoas que têm valores diferentes dos nossos, né? E o Romário, visivelmente, tem um valor diferente da cultura média do futebol, sabe? Então, para ele, isso não é importante. Então, eu não acho que ele fez errado, porque ele viveu a vida dele da melhor forma. Mas poderia ter sido muito mais dentro dessa nossa lógica, o que para ele eu acho que não tira um minuto de sono dele até hoje.